Como a gente sabe, tem muito lixo, né, na praia. Então você vai assim, depois do fim de semana, você vê aquela quantidade de plástico e lata que é deixada na praia. Então uma boa parte do lixo é produzida localmente, né? É a gente que vai para a praia e não leva o lixo, não coloca na lata de lixo, não devolve, não recicla o lixo. Então uma boa parte é gerada, aqui em Salvador pelo menos, é gerada pelo próprio povo que vai para a praia, né? Por todo mundo, por todos nós que vamos à praia. Mas obviamente que o lixo é gerado no mundo inteiro, né? Então nos continentes. No ano passado teve uma publicação onde as pessoas ficaram quantificando, ou veja, qual era a quantidade de lixo que era jogada nos oceanos pelos principais rios do planeta. Então, por exemplo, aí pegaram grandes rios do planeta. Então, o Amazonas, se não me falha a memória, é cerca de 20 mil toneladas por ano de lixo que é colocado nos oceanos. Então, tem a fonte de terra, né, de rio, que é jogado das pessoas que jogam, e tem lixo gerado no mar também, né, de embarcações, de navios, de barcos de pesca, que também é uma fonte não tão grande, não tão importante, mas que é fonte que a gente vê claramente que é uma fonte de lixo para as praias, né, para os oceanos. O impacto que a gente mais conhece são em tartarugas, né, que a gente vê imagem frequente, né, golfinhos, baleias que ingerem esse plástico, que são plásticos maiores, né, ou seja, sacolas plásticas, copos e etc. Então essa é uma maneira conhecida de como o lixo afeta a fauna marinha. Agora, ultimamente tem surgido muitos trabalhos com o tal do microplástico, né? Ou seja, que é um plástico pequenininho, que pode ser a degradação desse plástico maior, vai fragmentando, partindo, até virar plástico bem pequenininho. E isso é absorvido por micro-organismos de quase toda a cadeia trófica, né? Então tem corais, peixes, né? Então a gente sabe que hoje em dia a gente está consumindo alimento do mar com plástico. Então é um problema mundial, né? Então a gente está afetando basicamente dos organismos maiores até os organismos bem pequenininhos estão ingerindo plástico. Inclusive a gente está comendo plástico, né, no momento. O projeto de extensão Acúmulos tem como produto final a realização de um curta de animação stop motion para crianças, que nós decidimos abordar a temática ambiental, que a ideia era intencionar essas questões relacionadas ao consumo, as consequências do descarte desses produtos, e dentro disso o projeto aborda as questões do lixo que são descartados nos oceanos e mares. E a técnica que nós escolhemos para fazer a animação foi o stop motion, que é uma técnica de animação feita quadro a quadro através de fotografias. Aconteceu outra coisa maravilhosa. Nasceram 300 filhos! 300 filhinhos saíram da barriga do Lick. Sabia que o Lick carregou os 300 na barriga? E quando nasceram esses 300 e eles... Aqui, ó. Tá cheio aqui, tem outros atrás das pedras, dos corais.
lado, vocês vão imaginar o nome de um cavalo marinho do livro. Aí depois a gente vai fazer Aí a gente vai mostrar pra vocês algumas coisas que acontecem com os animais. E com plástico. Ali são fotos do filme, gente. A ideia de levar o projeto Acúmulos para a escola e trabalhar com as crianças da escola CEMEI Tertuliano de Góes é pensar a função do cinema também na educação como uma ferramenta de educação. Acho que todo mundo assiste filme, animação desde pequeno e essas narrativas têm muita importância na nossa formação, na formação da nossa subjetividade. E um projeto de extensão como esse, a função da extensão é chegar até a comunidade, levar a universidade até as pessoas e proporcionar essa troca, essa devolutiva do que a gente pesquisa e estuda para a população. Então, a presença da universidade dentro de uma escola pública do município, lidando com o cinema e transformando essas crianças em pesquisadoras junto com a gente, a partir da troca de experiências, do que elas estão aprendendo sobre a vida marinha dentro da escola e sobre o que nós aprendemos durante o processo de realização do projeto e durante a nossa pesquisa e as gravações, é extremamente enriquecedor para a gente, mas também para eles, porque eles se sentem parte desse processo de pesquisa, conseguem se enxergar como pesquisadores e, principalmente, aprendem coisas a partir do cinema, a partir da comunicação e enxergam a universidade como uma possibilidade na vida deles, um lugar aberto para que eles estejam inseridos, porque crianças, especialmente da rede pública, não são estimuladas desde pequenas a se verem nesse lugar da universidade, em pensarem em ocupar esse espaço e entenderem que elas também têm direito a estarem ali. Então, tê-los nesse projeto, além da gente utilizar o cinema como uma ferramenta de educação, ele também serve como uma ferramenta de inclusão social, à medida que a gente insere a criança como protagonista no projeto e como protagonista da sua própria narrativa e da sua própria história, e ela se vê inserida aí nesse contexto tão importante que é a universidade. Uma criança que está no ensino ainda infantil, no grupo 5, saber da existência da universidade, que ela tem essa possibilidade, que esse espaço também é dela, eu acho que é muito importante e fundamental para a formação dos cidadãos, das pessoas em geral, e para alimentar os sonhos mesmo e aumentar o horizonte dessas crianças. Porque eu me interesso com os animais. Não quero que eles morram. Porque
Eles são muito gente boas e os animais são, e os animais fazem muito bem pra gente. Porque quando eu aprendi sobre o petróleo, eu tinha muita pena dos animaizinhos. Até que eu descobri que alguns estudos científicos que esse petróleo veio de algum navio que naufragou ou de algum navio que trouxe essa substância. Nós não sabemos ainda. Por isso que eu quis cuidar dos animaizinhos. E o plástico é uma coisa que nunca pode ser deixada no mar, porque senão os animaizinhos morrem achando que isso é comida, tipo, isso daqui é plástico, ou isso ali é plástico. E não pode deixar plástico ali, porque ali no meu canto tem um cigarro, um isqueiro, na verdade. Ali tem uma caixa de isqueiro. Não pode nem jogar no chão, tem que jogar tudo no lixo. Moral, não jogue lixo na praia. Com relação ao lixo, é muito importante que cada um faça o seu trabalho, né? É muito importante que a pessoa pense o seu consumo, mas você precisa realmente consumir esse canudinho plástico, precisa realmente consumir esse pratinho de isopor, esse garfinho de plástico e tentar, na medida do possível, ir para os lugares e quando consumir essas coisas, coloque no lugar adequado, né? Possivelmente evitar de consumir e se consumir, colocar no lugar adequado. E uma coisa é o voluntariado, que é importante, né? Então a gente tem grupos de recolhimento, né, de lixo que fazem mutirões de limpeza de praias, tem o Dia Mundial de Limpeza, então é importante que as pessoas se envolvam com isso, né? Então aqui próximo à universidade tem o Parque Marinho da Barra, que nasceu essa ideia dentro de um grupo voluntário do Fundos da Folia, que é um grupo de voluntariado, de pegar lixo embaixo d'água. Então assim, as pessoas precisam começar na sociedade brasileira a se envolver com voluntariado, com causas sociais ou ambientais que sejam, né? Porque não tem saída individual, a gente vai ter que trabalhar no coletivo no Brasil. E o lixo é uma boa iniciativa para as pessoas começarem a se envolver e fazer a sua parte e além, né? Tentar ajudar a sociedade toda. Mergulho.